Salve, nobres cavaleiros! Eles são os guerreiros mais lendários da Idade Média. Eles são os Cavaleiros Templários e aqui contamos sua história do início ao fim. Prólogo: 1095, os Cavaleiros da Guerra. Tudo começou em 1095 com a Primeira Cruzada, quando a Europa se uniu para levar a guerra à Terra Santa. Após anos de peregrinação, eles finalmente chegaram em Jerusalém. Em 1099, a Terra Santa foi conquistada dos muçulmanos em um cerco incrível. Assim, a Terra Santa se tornou o assento do cristianismo. Este foi um momento decisivo na história europeia que mudaria o destino de suas nações e do mundo para sempre. Nesta batalha, dois guerreiros se destacaram: Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Omer. 1113 para a Terra Santa. Essa cruzada teve um impacto tremendo no coração dos europeus em geral, especialmente nestes dois cavaleiros. Voltando à França, eles reuniram 7 cavaleiros e decidiram retornar à Terra Santa com um projeto original e muito ousado. 1119. Uma nova ordem surge. Quando eles finalmente chegaram a Jerusalém, eles ficaram na presença do rei Balduíno II para apresentar este projeto monástico religioso. Uma ordem de cavaleiros para proteger os peregrinos no caminho a Jerusalém. O rei, admirado com essa iniciativa, não somente aprovou-a, mas também concedeu aos templários um presente inimaginável. A sede dos cavaleiros seria o Templo de Deus, na Rocha Sagrada. Por isso, eles foram chamados de Cavaleiros Templários e a ordem finalmente nasceu. 1127. Uma ordem para a Europa. Agora, eles devem retornar à Europa. Junto com Godofredo, Hugo de Payens começou sua jornada pelo continente cristão. Ele tinha 3 objetivos a alcançar: receber a bênção do Papa, uma regra escrita para a ordem e doações importantes. Em poucos meses, eles conseguiram cruzar do centro ao oeste europeu, conseguindo castelos de Alemanha a Portugal a partir de 1128. 1129. A certidão de nascimento. Então, o último objetivo dos Templários foi completado em 1129 com a aprovação do Papa Honório II. Finalmente, a certidão de nascimento dos Templários foi registrada no Concílio de Troyes. 1147. A Segunda Cruzada, a Reconquista começa. A Segunda Cruzada começa, mas diferentemente da primeira, ela tem 2 frentes: oriental e ocidental. A frente oriental teve uma derrota terrível tentando conquistar Edessa, que tinha caído aos turcos em 1144. Mas na frente ocidental, a Segunda Cruzada foi um sucesso total. Em 1147, a cidade portuguesa de Lisboa, que estava sob a dominação muçulmana por 4 séculos, foi reconquistada sob a liderança de Afonso Henriques e a ajuda dos templários em um cerco épico. Ao mesmo tempo, os templários também estavam lutando para libertar a cidade espanhola de Tortosa da dominação islâmica. Essas 2 vitórias foram decisivas para o futuro dos reinos cristãos e também para a preservação da Europa. E é justamente durante a Segunda Cruzada que os templários começam a usar oficialmente seu famoso símbolo no peito, a Cruz Vermelha. 1191. A Terceira Cruzada, a captura de Acre. A força militar dos cristãos foi provada mais uma vez na Terceira Cruzada, só que dessa vez liderada pelo rei inglês Ricardo Coração de Leão e Filipe II da França. Depois de perderem a Batalha de Hattin, os cristãos iniciaram uma esmagadora ofensiva a Acre em 1189. Os templários sozinhos destruíram uma das 3 divisões muçulmanas feitas por Saladino. Finalmente, em 1191, Acre caiu diante dos cristãos. 1201. A Quarta Cruzada, Constantinopla é retomada. A Quarta Cruzada também foi bem sucedida na captura de Constantinopla. Os templários foram os primeiros a entrar na cidade e conquistá-la. 1219. A Quinta Cruzada, o ataque ao Egito. A Quinta Cruzada começa em 1217 e os templários de novo provam seu valor. Em 1219, eles capturam o porto de Damietta, no delta do rio Nilo. Numa incrível demonstração militar anfíbia, eles lutaram em navios e a cavalo. Esta cidade era tão importante que o sultão do Egito tentou trocá-la por Jerusalém. Entretanto, como a Quinta Cruzada não teve um líder experiente, ela falhou.
1291. O fim da esperança, a queda de Acre. Em 1291, Acre cai e os templários caem junto com ela. Um número esmagador de muçulmanos fizeram cerco a Acre por um mês. Uma crônica contemporânea diz que havia 600 mil muçulmanos no cerco, mostrando a grande desvantagem dos europeus, que não tinham mais de 13 mil homens. Muitos templários se recusaram a deixar a cidade e morreram protegendo-a. Assim caiu o último bastião cristão na Terra Santa. 1307. O início do fim. Pastoralis praeminentie. Falido e temendo a influência dos templários, o rei francês Filipe IV, aliado com o Papa Clemente V, começou a caçar e prender os templários em Paris em 1307, com acusações manipuladas de satanismo e heresia. Como Filipe planejou, os templários tiveram seus bens confiscados pelo Papa através de uma bula papal. Os templários foram submetidos a uma inquisição. 1310. Em chamas. 54 templários são queimados em Paris. 1312. O Concílio de Viena, Vox in Excelso. O destino dos templários foi finalmente selado. A ordem foi oficialmente dissolvida, embora o Papa tenha declarado em sua bula que nada errado foi comprovado contra os templários. Por toda a Europa, eles foram presos ou mortos sob a ordem do Papa. 1314. Queimando no inferno. Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do Templo, é queimado em Paris. 1319. Os Guardiões de um Legado. Apenas um reino agiu contra a Ordem do Papa: Portugal. O rei Diniz negou-se a prender e a matar os templários. Por isso, centenas de templários por toda a Europa fogem para buscar proteção em Portugal. O rei conduziu uma série de negociações com o Papa a fim de transformar os templários em uma nova ordem militar portuguesa sob a liderança direta do reino, a Ordem de Cristo. Essa ordem foi fundada pelos últimos templários ainda vivos na Europa e foi o pilar que levou os portugueses a liderarem a grande era dos descobrimentos, levando sua influência a todas as terras que colonizaram. Durante séculos, sua cruz vermelha pintada nos galeões portugueses permaneceram um lembrete vivo de que o legado dos templários não tinha morrido e ainda estava bem vivo e forte. Muito obrigado por ter assistido a esta história de cavaleiro. Se inscreva e deixe sua sugestão para o nosso próximo encontro e até breve.